Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo da aula desta semana. Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho das sessões 73 a 75. Na sessão 73 já se havia passado um mês desde que Joseph Smith e Sidney Rigdon saíram para pregar o Evangelho, na tentativa aí de dissipar um pouco da discórdia causada pelas cartas publicadas por Ezra Bolt. Inclusive, é importante nós ressaltarmos que Ezra Bolt ele não foi o primeiro membro a apostatar da igreja, mas ele foi o primeiro membro a publicar as suas falsas acusações, mentiras contra um profeta da igreja e contra seus líderes. E infelizmente isso continua até hoje. Nós vemos alguns membros que apostataram da fé por qualquer razão, que seja por suas escolhas ou por terem deixado de viver a luz do evangelho na sua vida e seguido os mandamentos e os conselhos de Deus, apostataram. E que hoje dedicam sua vida a proclamar essas mentiras nas redes sociais. Por isso é tão importante que nós possamos divulgar, assistir, curtir, comentar e compartilhar todos os conteúdos dos influenciadores SUDES, porque nós precisamos combater essas mentiras proclamadas por essas pessoas. Assim como o Senhor falou para Joseph Smith e Sidney Rigdon pararem tudo o que eles estavam fazendo para poder levar o evangelho para as pessoas, porque dessa forma elas vão conseguir saber como escolher, o que escolher. Então o Senhor falou para eles: voltem ao trabalho de tradução, de correção da Bíblia, porém continuem a proclamar o Evangelho. A obra missionária, ela não pode parar. Nós sabemos que a missão da igreja é proclamar o Evangelho ao mundo, redimir os mortos e aperfeiçoar os santos. Nunca houve tanto esforço, tempo, planejamento, recurso para se cumprir essa missão como hoje em dia. Podemos dizer que esse esforço é a única solução para os problemas do mundo. Nós precisamos levar a luz do Evangelho para as pessoas, para que elas possam saber exatamente em que fonte procurar a remissão de seus pecados, que elas possam saber exatamente em que fonte procurar a força para solucionar os seus problemas, em que fonte procurar alento, paz e amor. Então, esta é uma obra tão extraordinária que ela não pode parar. E nessa sessão 73, o Senhor deixa claro que isso deve continuar. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. E queria te pedir que você deixasse a sua resposta registrada aqui nos comentários. Pense no que você pode fazer para pregar o Evangelho de uma forma prática e contínua em sua vida. Compartilha comigo o que você pode fazer para pregar o Evangelho de uma forma prática e contínua. O Senhor, ele falou, quando Ezra começou a falar sobre as mentiras, a publicar as cartas, o Senhor falou para Joseph Smith, e Sidney Rigdon: vão e pregar o Evangelho. Se for o caso, chama eles para debater. Algumas vezes é necessário nós batermos de frente, mas com amor, com respeito, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E outras vezes é necessário nós nos recolhermos. Mas somente o Espírito vai nos dizer exatamente como agir, quando agir e de que forma agir. Por isso é importante que eu possa estar preparado com o estudo diário das Escrituras, com a oração, com a vivência ao Evangelho de Jesus Cristo, para que eu saiba exatamente como agir. Mas uma coisa é certa: o Evangelho de Jesus Cristo, ele precisa ser proclamado para todas as pessoas. E você vai fazer o quê? Como que você vai proclamar o Evangelho? Me conta aqui nos comentários. Eu vou falar para você um pouquinho do que eu faço. Nós nunca perdemos a oportunidade de falar do Evangelho para as pessoas. Ao trazê-las para a nossa casa inteira demonstra que vivemos o Evangelho de Jesus Cristo. Nós procuramos dar um exemplo de bondade, de honestidade para as pessoas à nossa volta. No nosso trabalho, por exemplo, as revistas são as alharronas da igreja. E temos sempre panfletos para presentear as pessoas com o número dos missionários atrás. E estamos sempre oferecendo para elas uma fonte para buscar alento em meio às suas adversidades, para buscar esperança em meio às suas perdas.
e para saber exatamente o quanto elas são especiais, porque existe um Deus que as ama e cuida delas todos os dias de sua vida. Tá? Então, essa é uma parte importante. Lembra que a gente falou no vídeo passado que vamos prestar conta de nossas mordomias? Essa é uma mordomia muito importante, que é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor espera que nós possamos fazer isso. E lembre-se, a melhor forma de você proclamar o Evangelho é vivendo, é mostrando para as pessoas o quanto o Evangelho é precioso e faz a diferença na sua vida todos os dias. Depois disso, mostre nas redes sociais, mostre para todas as pessoas que você é um servo de Jesus Cristo, que você faz parte da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Vamos encher a terra com a luz do Evangelho. Na sessão 75, no dia 25 de dezembro de 1832, outra conferência ela foi realizada. E a história da igreja, ela faz apenas uma breve menção sobre essa conferência. Mas Joseph Smith relatou o seguinte, que naquela conferência reinou plena harmonia, que nela trataram assuntos para o crescimento do evangelho, para os habitantes daquele lugar e nas regiões circunvizinhas, né? Então os elders, eles estavam ansiosos para saber o que eles precisavam fazer. Então eles queriam que Joseph Smith perguntasse para o Senhor como que eles poderiam conscientizar as pessoas sobre a melhor forma, sobre o Evangelho. Eles queriam saber como eles poderiam pregar o Evangelho de forma a converter essas pessoas, tá? E não é simplesmente a vontade do Senhor que nós vamos falar agora, tá? Ela é uma voz de advertência ao mundo e é um mandamento. O versículo 5 da sessão 75 diz o seguinte. Deixa eu só abrir aqui. Muito bem. E assim, se fordes fiéis, sereis carregado com muitos molhos e coroados com honra e glória e imortalidade e vida eterna. Então, nesse momento, o Senhor já dá a primeira orientação para eles, né? Para eles terem os conversos. E ele diz que se fores fiéis, nós teremos muitos molhos, ou seja, muitos conversos, né? Para o reino de Deus. E nós seremos coroados com honra, glória, imortalidade e vida eterna. Né? E essa é uma promessa que ele deixa para nós. E como eu sempre falo para vocês, a melhor forma de nós proclamarmos o Evangelho para as pessoas, antes de falar, é viver. Porque quando eu estou vivendo o Evangelho, as pessoas notam a minha felicidade, notam a minha... Mesmo que eu passe por provações e dificuldades, elas percebem que é uma forma diferente de encarar isso. Há uma luz, uma verdade, uma felicidade em mim, elas querem isso. Porque as pessoas, elas estão muitas vezes perdidas, mergulhadas em suas dores, em suas aflições, em suas depressões, e elas precisam disso. E quando elas olham para alguém e veem uma luz que emana daquela pessoa por meio da forma como ela vive, elas querem isso. E o Senhor disse, nós fomos fiéis, nós seremos carregados com muitos molhos, ou seja, nós conseguiremos atingir a vida de muitas pessoas com a nossa luz e nós converteremos muitas pessoas. Nós precisamos acreditar nisso, colocar à prova isso e nós saberemos por nós mesmos que essas coisas, elas verdadeiramente, elas acontecem. E que promessa maravilhosa, que promessa grandiosa contida nesse versículo 5. E no versículo 10 continua, invocando o nome do Senhor pelo Consolador, que lhe ensinará todas as coisas que lhe forem convenientes. Então, depois da minha fidelidade, de mostrar às pessoas a luz do Evangelho por meio da minha vivência, eu preciso proclamar, falar. E ao falar, eu preciso fazer isso por meio do Consolador, por meio do Espírito Santo, e que ele ensinará todas as coisas e testificará sobre tudo que eu estou falando para aquela pessoa. Ela saberá por meio do Espírito Santo.
Então, eu não posso ensinar sem esse Consolador, porque é Ele quem vai me ensinar tudo que eu preciso falar. Porque aqueles missionários na época, eles estavam preocupados em como eles conseguiriam convencer aquelas pessoas, né? Como que eles conseguiriam. E o Senhor está dizendo aqui para eles na seção 75. E esses mesmos conselhos, eles servem para nós. E ele continua, que nós devemos orar sempre para não desfalecermos. E se assim fizerdes, ele estará conosco até o final. Então, nós devemos orar sempre a Deus, para que Ele possa continuar a nos orientar, a nos fortalecer, porque não vai ser simples. Simplesmente eu vou chegar e o Espírito vai testificar. Alguns podem não ser assim tão fácil. Mas o Senhor diz que nós devemos orar para que não desfaleçamos, para que não desistamos. E ao fazermos isso, Ele, o Senhor, estará sempre conosco. Ele continua: eis que esta é a vontade do Senhor vosso Deus concernente a vós. Então, é isso que o Senhor espera que nós façamos, né? Então, nós fomos chamados a pregar o Evangelho, mas nós não podemos simplesmente fazer isso de qualquer forma. Nós devemos viver, nós devemos buscar o Espírito Santo, nós devemos orar sempre para não cansar, para não desistir. E o Senhor nos promete que estará conosco sempre. E nós seremos coroados, como Ele fala no início, né? Com honra, glória, imortalidade e vida eterna. Então, essa voz de advertência, ela deve ser proclamada por todas as pessoas. E nós precisamos proclamar isso. É nosso papel levar essa verdade para as pessoas, como o Senhor nos ensina nas Escrituras. Mas não seremos nós que vamos convertê-las. É o Espírito Santo e elas precisam decidir isso. Né? Elas precisam escolher isso. Mas o nosso papel é proclamar o Evangelho, é fazê-las sentir para que elas possam então conseguir escolher o Evangelho de Jesus Cristo. A pregação do Evangelho nada é sem a oração. Somente quem ora pode pregar com mais poder, pode pregar com o poder de Deus. Então, através da oração que as respostas são concedidas. Nós sabemos disso, os missionários ensinam e dizem para as pessoas orarem, para que elas possam perguntar a Deus e saberem por elas mesmas. Então, é através das orações que as respostas são concedidas. E é através das orações e da vivência do Evangelho que o poder de Deus nos é concedido. E ele faz uma promessa lá no versículo 16. E aquele que for fiel vencerá todas as coisas e será elevado no último dia. Que promessa gloriosa! Aquele que for fiel, ele vencerá todas as coisas. Se eu for fiel, eu vou conseguir vencer as adversidades, as provações, a depressão, a tristeza. Poderá não ser fácil todos os dias, mas eu vou conseguir todos os dias, porque eu vou ter mais do Espírito de Deus, mais do poder de Deus. E em posse disso, eu vou poder proclamar o Evangelho para as pessoas e transformar a vida delas através dessa luz extraordinária, dessa esperança e desse amor que vem do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Vocês não sabem como eu sou grata por isso, como eu sou grata por essa obra grandiosa que é a obra missionária, pelo privilégio que nós temos de fazer parte disso e de poder chegar diante do Senhor na prestação de contas com Ele, das nossas mordomias e dizer: Pai, eu fiz, eu dei o meu melhor. E essas vidas eu consegui transformar. E essas outras eu consegui plantar a semente. E o Senhor então coroará cada um de nós e nos concederá a vida eterna. Isso é tão tremendo, é tão maravilhoso. Eu fico tão grata que vocês não conseguem imaginar como meu coração explode de gratidão e de amor por esse Deus tão extraordinário que nós temos. No versículo 19 diz o seguinte:
e todo homem seja diligente em todas as coisas. E o ocioso não terá lugar na igreja, e não será, a não ser que se arrependa e melhore o seu proceder, né? Então, nós precisamos ser diligentes. O ocioso, aquele que não faz, aquele que não serve, que não trabalha, que está sempre reclamando, que tem preguiça e que muitas das vezes é cheio de maldade, esse não será aceito pelo Senhor. Nós devemos procurar fugir da ociosidade. E a forma que nós temos de fazer isso é trabalhando na obra do Senhor. Porque quanto mais eu trabalho na obra do Senhor, mais eu a compreendo e mais grato eu sou por ela. E a minha vida será mais repleta de verdade, de luz e de coisas extraordinárias, né? Então o Senhor deixa claro, seja diligente. E o que significa isso, né? Ser diligente. Eu tenho um esforço consciente, corajoso para servir ao Senhor. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer porque eu estudo as Escrituras, eu oro, e então eu vou fazer isso com coragem, com consciência, com persistência, obedecendo exatamente a palavra do Senhor todos os dias, em todos os momentos da minha vida. É o privilégio que nós temos de trabalhar na obra do Senhor. É um privilégio divino. O poder que vem do trabalho é uma bênção e que o amor a esse trabalho, ele constitui o sucesso. Olha como as coisas de Deus são incríveis. É um privilégio para nós, é glorioso para nós esse privilégio de trabalharmos na obra do Senhor. E o poder que vem do trabalho é uma bênção. E o amor que vem a esse trabalho consiste em todo o sucesso daquilo que nós fazemos, né? A minha gratidão a Deus é incrível. Eu amo o meu Senhor, eu amo o meu Salvador e eu sei que Ele me ama e eu testifico e eu asseguro que Ele também ama você. Que nós possamos trabalhar com afinco nesta grande obra de Deus, que Ele vai nos abençoar e nos recompensará de todos os nossos esforços e por toda a nossa diligência. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. A gente se vê. Tchau.